você e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto da juventude, dos adolescentes do Barro Preto. Vamos agora ler o que está escrito em João 16, do versículo 13 ao 15. E a palavra do Senhor diz assim:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E nós cantaremos agora para esse nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que é um bom Pai. Eu vi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar tudo que eu preciso dizer, eu falar. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Santo Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor tem nos mantido, meu Pai, a despeito dos nossos pecados, dos nossos erros, Deus, das nossas desobediências, meu Pai. O Senhor é misericordioso e tem guardado, meu Deus, a tua casa, a tua igreja, tem nos permitido te louvar, meu Pai, mesmo nesse tempo de dificuldade, meu Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, nos guiando neste tempo, meu Pai, nos dando a tua direção, meu Deus, preparando cada vez mais, Senhor, as nossas vidas para proclamar o teu evangelho, meu Pai, dando força, meu Pai, àqueles que estão
dispostos, meu Deus, a Te seguir, a Te servir e nos dando também, Senhor Deus, a alegria, meu Pai, de sempre estar contigo. Muito obrigado por todas as coisas, Deus. Obrigado por ser esse bom Pai para nós. Prepara o nosso coração para escutar a palavra que será ministrada agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. É bom que a gente ria um pouquinho daquilo que Deus tem feito nos nossos corações, porque Ele é um bom Pai, Ele é bondoso, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E perfeita também é a palavra dEle. E nessa transmissão desse dia eu quero conversar com você sobre algo que sempre se repete na minha caminhada cristã. São pessoas que vêm conversar comigo e essas pessoas, geralmente essas que conversam comigo, são pessoas que não creem na palavra de Deus. São pessoas que falam sobre essa questão de que a Bíblia não é a verdade. Então, eu que creio na palavra de Deus, que tenho a Bíblia como a verdade absoluta para a minha vida, fica, às vezes, difícil a gente conversar com essas pessoas, mas eu gosto, e gosto de tentar explanar isso com elas. É difícil para muitas pessoas acreditarem na palavra devido a essa enormidade de interpretações da palavra de Deus no decorrer da história, né? E por essas interpretações serem humanas, aí sim elas são absolutamente passíveis de ser equivocadas. Mas eu disse a essas pessoas que devíamos colocar nesse diálogo duas perspectivas. E aí a gente quer conversar um pouquinho sobre isso antes de entrar num texto aqui, que vai estar lá em João capítulo 12, e daqui a pouco eu falo o versículo. A primeira opção é a de que a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, em sua santa palavra, ela possa estar equivocada. Então nós vamos partir dessa perspectiva. De repente é isso. E talvez esteja acontecendo isso com você que está nos assistindo. Daí a perspectiva correta é que não existe Deus. Correta para essa pessoa que pensa assim. Não existe Deus, não existe diabo, não existe céu, não existe um paraíso, não existe um inferno, não existe eternidade, muito menos essa eternidade no céu ou essa eternidade no inferno, que é assim que a Bíblia tenta nos explicar. E então, qual seria a conclusão para essa perspectiva? A conclusão que eu chego é que quando a morte chegar para mim, que estou equivocado no meu modo de pensar, de ter a fé absoluta e na verdade absoluta, que é a palavra de Deus, quando a morte chegar para mim, eu criei equivocadamente na Bíblia, então eu seria sepultado, algumas pessoas sentiriam minha falta, espero que sim, minha esposa, minha filha pelo menos, e depois disso acabou. E se acabou mesmo, tipo, morri, pronto, não tem outra vida, não tem céu, não tem inferno, beleza, então. Fazer o quê? Qual foi o meu prejuízo com isso? Qual o prejuízo que eu tenho de viver uma vida crendo que a palavra de Deus, é o que eu creio, que ela é a verdade absoluta. Ela é fonte de vida para mim e de salvação. Ou talvez a gente pode pensar dentro dessa perspectiva como os que pensam, né? Que eu teria uma outra vida, né? Ia nascer de novo, reencarnar, enfim. Algo para melhorar à medida que eu ia passando de nível. Não sei se é isso que algumas religiões pensam. Mas algo tipo isso. Eu teria outra oportunidade, então, pensando nessa perspectiva, para tentar descobrir e entender que a Bíblia não é a verdade absoluta. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Pensando nessas
perspectivas, eu digo que essa vida que agora vivo, e que essas pessoas pensam que eu estou equivocado, eu a vivo muito feliz. Tenho felicidade na palavra de Deus, tenho felicidade na minha fé em Cristo Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é porque eu não aproveito a vida como aqueles que não acreditam na palavra de Deus, na Bíblia, é que eu vivo triste ou como se eu perdesse o melhor da vida. Porque tem gente que pensa assim. Como crente em Cristo Jesus, minha fé em Cristo Jesus, eu estou perdendo o melhor da vida. Que isso seria uma bobagem. E eu digo para vocês, eu estou de fato muito feliz com a vida que eu tenho, a qual eu acredito que é Deus que tem me proporcionado essa felicidade. E mesmo olhando na perspectiva daquele que crê que Deus é uma invenção humana, como certos best-sellers que estão sendo escritos e foram produzidos, e eles vêm afirmando isso, que é uma bobagem, é uma invenção humana essa questão de Deus, diabo, céu, inferno, palavra de Deus, isso tudo é algo inventado por homens. Mesmo que isso fosse, eu posso afirmar para vocês e dizer que sou muito feliz buscando viver de acordo com essa possível mentira que eles acham, que esses dizem aí, que eles acham que é a Bíblia. Mas aí nesse diálogo que eu tenho com certas pessoas, eu tento dizer para eles e procuro dizer para eles e falar para eles o que a gente precisa verificar uma outra perspectiva, para que então nós chegamos a algumas conclusões. Não estou querendo convencer ninguém, porque não sou eu que convenço. Na minha fé, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o outro. Então, a outra perspectiva é a opção de que a Bíblia, a palavra revelada de Deus a todos nós, a toda a humanidade, ela é uma verdade absoluta para a humanidade. E se essa opção for a opção correta, acertada, verdadeira, digo aos que optaram pela outra opção, pela a outra perspectiva. É o que eu digo sempre aqui para os jovens adolescentes. Azedou o batatal para vocês. Se a minha estiver certa, vai azedar o batatal para vocês. Vamos lá. Jesus diz assim no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 44 até o verso 50, mas eu vou ler aqui primeiramente, ou talvez esses dois versículos já nos bastam, eu vou dizer, ler o 49 e o 50, que diz assim, João, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 49, verso 50, diz, porque eu não falei por mim mesmo, é Jesus dizendo, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai Celestial, Pai, Deus Pai, me enviou e esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E aí vem o segundo versículo dizendo, e sei que o seu mandamento, a sua palavra, a sua ordenança para todo ser humano, para toda vida que existe na terra, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. É Jesus dizendo. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Na versão que a Igreja Batista do Barro Preto tem como preferência para usar, a Almeida, Revista Atualizada, o versículo diz que Jesus está dizendo que ele fala daquilo que Deus prescreveu, foi prescrito por Deus para ele dizer. Então, essa é uma verdade que eu creio e que eu quero colocar para vocês como opção. O mandamento de Deus é a vida eterna. A palavra dele, que por meio dela foram criados todas as coisas, céu, terra, mar e tudo que neles existe, inclusive eu e você, essa palavra é a vida eterna. Reconheço que a enormidade de interpretações dessa palavra
causou muita confusão no decorrer da história. E que hoje elas chegam com distorções absurdas, ao ponto de anular a possibilidade de fé de muitas pessoas. A maior complicação que eu vejo hoje em dia são vidas dizendo crer na palavra de Deus, crer na Bíblia, professando ser cristãos, mas que sequer buscam meditar com seriedade, com prioridade, nessas palavras de vida eterna, nesses mandamentos que são a vida eterna. E o mais importante, percebo pessoas que sequer obedecem a isso, obedecem o que Deus nos ensina, o que Deus requer de nós, e se dizem cristãos e interpretadores da Bíblia. Essa é uma grande dificuldade. Lendo o texto de João, no capítulo 12, do verso 44 ao verso 50, e temos o seguinte, a partir do 44, Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E o verso 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Aqui Jesus dizendo, eu não julgo, e nem eu. Mas Jesus continua dizendo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aí, importante agora o verso 48, que a gente ainda não leu, porque já lemos o 49 e 50, mas o 48 diz, quem me rejeita, Jesus dizendo, quem me rejeita, rejeita as minhas palavras, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Isso é muito importante. Primeiro, quem crê em Jesus, crê em Deus, pois Jesus é Deus. Está dizendo aí no 44. Jesus é a luz para essa vida. É a segunda questão aí no verso 46. Ele é a luz para essa vida aqui, para a nossa vida aqui. Ele é o único que pode nos conduzir da melhor maneira possível neste mundo. Terceiro, ele veio para salvar. Ele veio para salvar. E o tempo de salvação para a minha vida, para a sua vida, é o hoje, é o presente, é o agora. Quarto, mas se a perspectiva de que o que a Bíblia diz for a verdade absoluta para o ser humano, então ela está dizendo aqui, a palavra de Jesus Cristo aqui, que um dia haverá um julgamento. Deus vai julgar todos nós. Nesse julgamento, depois que a morte chegar, para mim, para você, e pode ser agora, pode ser daqui muito tempo, não sei, a única opção que nós teremos, eu e você, é essa. Se cremos, essa é a opção. Se cremos, na verdade são duas, né? É as perspectiva que a gente está dizendo aqui. Se cremos na palavra ou se rejeitamos a palavra de Deus. Porque Jesus, é uma quinto ponto aqui, ou quinta lição que eu tiro nesse texto, porque Jesus, o Deus Filho, veio se sacrificar para salvar a humanidade. Ele já veio como Salvador. E esse é o tempo para aceitá-lo como Salvador de sua vida. Ele veio falar daquilo que o Deus Pai prescreveu para ele anunciar a nós. O que é isso? Que ele veio anunciar? A vida eterna, por meio dele. Ele diz em João, no capítulo 14, um pouquinho para frente aí, no verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que Jesus diz. E uma sexta lição que a gente pode tirar nesse pequeno texto de João 12, 44 a 50. A verdade é o que Deus prescreveu como diretriz para as nossas vidas. Toda a palavra dele, os seus mandamentos, a sua palavra é vida eterna para mim
e para você. Então, se você está refletindo nisso, no que eu estou dizendo nessa transmissão, e o que eu quero dizer é o que a palavra de Deus diz, é o que o próprio Deus está dizendo para nós. Enfim, existem perspectivas de verificar isso tudo. A primeira, você pode viver esses anos de vida aqui, e eles podem ser curtos ou longos, ninguém sabe, nem você mesmo, nem eu, não sei o que será do dia de amanhã, nem daqui a pouco, eu não sei. Mas nessa perspectiva você pode viver na certeza de que não haverá uma eternidade. Talvez você está vivendo essa perspectiva. Não, não tem. Isso aqui tudo é uma invenção. Então, acabando essa vida acabou, na melhor da hipótese que a gente estava tentando ver aqui, nessa perspectiva, é que você pode ter uma segunda oportunidade de melhorar. Na melhor hipótese. Na outra hipótese é que acabou. Você vai ser sepultado e acabou sua vida, ok. Mas, se essas possibilidades não forem a verdade, se essa perspectiva não for correta, quem está enganado é quem pensa assim, mas o que está correto é a palavra de Deus, é o que ela diz, aí a perspectiva muda e existirá um fim para este mundo e para essa vida, e então virá esse julgamento. Você conseguiu perceber a diferença? Vou explicar assim então, ó. Se a Bíblia é a verdade, depois dessa vida aqui na terra virá o seguinte: vida eterna com Deus ou morte, sofrimento eterno. É isso que a Bíblia diz. Vou dizer mais, a Bíblia fala do amor e misericórdia de Deus o tempo todo, do início ao fim. Amor e misericórdia de Deus, mas é preciso crer nesses mandamentos, nessa palavra, é preciso crer em Cristo Jesus. E Deus nos dá essa opção, olha só como ele diz claramente isso. E se você tem uma Bíblia aí na sua mão física ou tecnológica, né? Se você está com o seu celular aí, abra por favor Deuteronômio, capítulo 30. Se você ler aí o livro ali de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao verso 20, você vai ver Deus falando ao povo dele. E é o que ele fala a nós ainda hoje. Mas eu vou me deter aqui somente no verso 19. Não, vou falar o verso 15, depois vou 19. Aqui nessa tradução diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E aí ele começa a falar: se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, e aí ele vai descrevendo. Chega no 19, ele fala assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes. E aí ele continua: amando o Senhor e dando ouvidos à voz, se apegando a Ele. E ele vai continuar aí no verso 20. Deus coloca diante de cada um de nós, através da palavra dele, um caminho de vida, de bênção, e um caminho de morte, de maldição. E ele fala: eu oriento a vocês que vocês escolham a vida, a bênção, guardando os meus mandamentos. Mas está aí diante de vocês. Está aí um caminho para vocês seguirem. Qual? São dois caminhos, são duas perspectivas, são duas opções. Qual você escolhe? É isso que Deus está dizendo. Bênção ou maldição? Vida ou morte? Talvez isso não seja verdade, como você pode estar pensando aí, refletindo. Mas e se for verdade? E se for verdade? O tempo é o hoje, é o agora, para você refletir sobre isso. A pandemia é somente uma amostra de que não sabemos nada sobre o amanhã. E num instante tudo pode mudar. E a vida se vai.
E repito que a vida que levo, crendo na palavra de Deus, me traz muita paz e segurança quanto ao futuro, tanto aqui nessa terra, no presente, como no porvir, na eternidade, na minha vida com Deus, que é o que eu creio. Quanto à questão de ter uma oportunidade com outra vida, sabe o que a Bíblia diz? Essa questão de, talvez a gente acabe essa vida aqui e vai para um outro plano, um outro nível, não sei como se diz, para melhorar. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 27. Lá está escrito o seguinte, a verdade. 9, 27. E assim como aos homens, aos seres humanos, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, está aí explicando tudo, tá? Isso aqui já resume tudo que a gente está dizendo. Mas o 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele, aqueles que creem em seu nome. É isso que a palavra de Deus nos diz. É essa a verdade que eu creio. E como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me pediu, eu faço o que Ele me pediu aqui agora. É ide e pregai. Estou pregando, estou falando a vocês isso agora. Deixem. E eu clamo aqui a Deus, ao Espírito Santo dele, que vocês se deixem serem movidos por essa palavra, pelo Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Abram o seu coração. A palavra de Deus diz em Efésios 11, Efésios 1, a partir do verso 11 até o verso 13, mas o 13 diz que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Reflita, é o meu clamor, é a minha súplica por você, reflita nessa perspectiva. Você tem a opção de crer ou não na palavra de Deus. Eu apenas sigo os mandamentos do Deus que eu creio, o Deus que eu entreguei minha vida. Por isso rogo a vocês, creiam nessa palavra e tenham uma vida com Jesus Cristo aqui e eternamente. Deus o abençoe grandemente. Feche seus olhos, deixe eu orar com você neste momento, que essa palavra fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração agora. Feche seus olhos. Deus Pai, Deus querido, amado, tua palavra também diz, quem creu na nossa pregação? Pois o Senhor diz que a fé vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo na vida das pessoas, Pai. Então, Deus amado, Pai amado, aqueles que nesta hora estão orando comigo, ó Deus, por terem ouvido a tua palavra e crendo, que o teu Santo Espírito instrua-os a confessarem Jesus Cristo com suas bocas, Jesus Cristo é o Senhor, e que eles creiam nisso, nessa verdade, de todo o coração, Pai. Fale agora, Santo Espírito de Deus, mova esses corações que nos assistem neste momento. Fale com eles, ó Deus. O Senhor não quer que ninguém se perca naquele dia. Essa é a tua vontade. Então que o teu Santo Espírito, Deus, convença-os, fale-os, que essa perspectiva da tua palavra como verdade absoluta, isso é o melhor para a vida do ser humano. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, creia nessa palavra. Essa palavra é a vida eterna. Essa palavra é a nossa vida. Essa palavra é salvação. Que Deus o abençoe grandemente. Siga aí
o Ministério da Juventude nas redes sociais, no Instagram, e também aquele que foi tocado com essa palavra. Se você que não faz parte aqui do Ministério da Juventude, dos jovens e adolescentes aqui dessa igreja, pode ligar para a Igreja Batista do Barro Preto, ou se tiverem meu contato, pode ligar, a gente pode conversar mais sobre isso. Para todos os nossos e aqueles também que estão nos assistindo, 5 abraços virtuais, até o próximo sábado, às 19 horas.